Olá, galerinha! Como vão vocês? Como estão as coisas? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam enfrentando esse tempo aí de pandemia, de isolamento social da melhor maneira possível. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Vamos lá então, nós vamos continuar naquele propósito nosso de falar um pouco sobre a vida de Daniel, observando na vida de Daniel os propósitos de Deus para a vida dele, entendendo que aquilo que aconteceu na vida de Daniel pode acontecer conosco, é o mesmo projeto de Deus, é o mesmo processo que Deus age conosco como agiu com ele. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu só quero relembrar com você em 2 minutos o que nós já vimos até aqui nos 2 vídeos anteriores. Nós vimos então o que significa propósito. Nós vimos que propósito é uma missão, propósito é o nosso chamado, propósito é a razão pela qual Deus nos colocou aqui neste mundo. Propósito é aquilo que nos dá prazer de fazer nessa vida. Propósito é uma missão de vida, isso é propósito. E o propósito de Deus, o grande propósito de Deus para mim e para a sua vida, em primeiro lugar é louvor e adoração ao nome dele, nós vimos no primeiro vídeo. O segundo propósito é nos abençoar, nós vimos também isso no primeiro vídeo. O terceiro propósito é que sejamos seus cooperadores, que nós façamos acontecer a vontade dele que acontece no céu aqui na terra. Ele nos chamou para isso, nos colocou aqui nesse mundo também para isso. E é claro, para realizarmos os nossos sonhos, desejos, planos, tudo aquilo que nós temos no coração, na mente, Deus nos chamou para fazer, olhando para nós, mas olhando também para o projeto dele. Então, a nossa existência aqui não é só por causa de nós, mas a nossa existência aqui é por causa de Deus também. Que coisa maravilhosa! E a história de Daniel, queridos, nos ajuda a entender esse propósito, né? Ela revela bem o propósito que Deus tem para a vida de cada um e como Deus executa esse propósito. E que a nossa parte é só nos preparar, a nossa parte é que estejamos prontos para isso. Daniel era um cara estudioso da Bíblia, era um menino obediente a Deus, aos pais. Ele conhecia muito bem o judaísmo, que era a religião dele. Tá? Ele era judeu, nós somos cristãos, então a nossa religião é o cristianismo. Mas ele era judeu, mas ele conhecia muito bem, ele conversava com Deus, ele tinha prazer em estudar a Bíblia, em conversar com Deus. Ele era um estudioso da Bíblia, mas também em outras áreas, pois o texto bíblico que nós lemos de Daniel capítulo 1 diz que ele tinha mais conhecimento do que os estudiosos da Babilônia, para onde ele foi levado quando foi sequestrado. Com certeza, queridos, olha, escutem bem, com certeza Daniel ele não alcançou esse conhecimento todo navegando lá na internet de Israel da madrugada inteira, enfim, e no outro dia cansado demais para estudar. Não foi assim. Ele conseguiu esse conhecimento focado, ele conseguiu esse conhecimento com muita disciplina, estudo, doação para aprender. Ele se doou para aprender. E você também só consegue melhorar o seu potencial quando você se dedica, quando você mantém o foco e não se distrai com aquilo que tira o foco da gente. E outra coisa que nós vimos no segundo vídeo foi que Deus começou o projeto dele na vida de Daniel quando a invasão, quando a Babilônia invadiu Israel e levou sequestrado Daniel, seus amigos e muitas outras pessoas. E eu destaquei que, apesar de ter sido um tempo difícil, esse do sequestro, viver longe da família, estava dentro do propósito de Deus. Porque tudo que acontece conosco está dentro do projeto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, momentos duros que nós passamos na vida, como nós vimos que Daniel passou, fizeram parte da vida dele, fazem parte da nossa vida também. Tá certo? Porque Deus trabalha em nós e Ele usa momentos difíceis. Então, queridos, hoje nós vamos avançar um pouco mais dentro desse compartilhar que nós estamos aqui sobre o propósito. E eu quero ler aqui alguns versículos mais para que nós possamos entender. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Percebam aqui
vocês que eles já estão ali em outros países experimentando tudo aquilo que eu relatei no vídeo anterior, aquelas lutas todas com sequestro, mudando de lugar, de casa, longe da família, longe de tudo, outra língua, outro lugar, outra cultura. Que loucura que foi! Foi um tempo louco na vida desses jovens aqui. Esses jovens tinham entre 15 e 18 anos, tá legal? Só para situar vocês. E o que aprendemos então, queridos, no dia a dia da vida da gente, em casa, o que aprendemos sobre a Bíblia na igreja, nesses momentos, por exemplo, num vídeo como esse, o que nós aprendemos da Palavra de Deus, queridos, essas coisas vão nos ajudar, né? Vão nos colocar dentro do propósito de Deus, para Deus poder executar o propósito dele em nossa vida. Então, não desistam de aprender, estudem a Bíblia, esforcem-se por aprender. Daniel e seus amigos foram escolhidos porque eles tinham um grande conhecimento, eles se destacavam entre os outros. Por isso eles foram escolhidos. E você pode estar pensando, pastor, mas escolhido para ser sequestrado? Eu não quero isso. Mas, queridos, vocês vão perceber que a vida de Daniel, ela foi uma vida grande, uma vida cheia de significados, e começou com isso, mas não terminou no sequestro. O grande projeto de Deus para a vida de Daniel começou assim, mas não terminou de uma forma ruim. Daniel foi um grande abençoador de vidas. Daniel mudou a história, por exemplo, da Babilônia, de um país que nem ele era de lá. Nós podemos fazer coisas grandes e Deus quer nos usar para isso. Então, uma coisa que eu quero destacar para vocês. Pensem, vocês um dia vão ser profissionais na área que vocês vão escolher. Alguns de vocês já têm em mente o que querem ser e vocês serão profissionais, certo? E eu quero dizer o seguinte para vocês. Deus, Ele vai escolher vocês, vai colocar vocês na posição que Ele tem como propósito, mas de acordo com a capacidade de vocês, de acordo com o preparo de vocês. Veja bem uma história que eu vou contar para vocês. Essa história aconteceu na PUC. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica, uma das mais importantes do país, lá no estado de Minas Gerais. Uma professora da PUC, ela concorreu com outros professores para uma função de chefia, uma função de coordenadora de curso de uma das matérias lá da PUC, lá em Minas Gerais. E o que aconteceu? O reitor da universidade, ele chamou cada uma dessas pessoas entrevistando, cada um desses professores entrevistando eles para entender quem era o melhor, quem tinha o melhor perfil para assumir aquela posição de coordenação, de coordenador de curso. E ele foi entrevistando as pessoas. E de repente ele chega numa professora, e essa professora era cristã, evangélica, e quando ela foi descrevendo o currículo dela, o reitor perguntou o que ela já havia feito, além da escola, né, além do ambiente escolar, como professora, né, da academia, o que mais ela fazia? E daí ela começou a responder, começou contando um pouquinho da vida dela, que desde criança ela sempre esteve envolvida na igreja. Quando ela cresceu um pouco mais, ali na adolescência, juventude, ela começou a se envolver em dar aulas para as crianças, em trabalhar com crianças, em fazer recreação para as crianças. E ela, além de professora na escola, ela na igreja também dava aula para crianças, né, e fazia todo aquele trabalho com crianças. Quando o reitor tomou a decisão por qual professor assumiria a coordenação daquele curso, ele contou que escolheu essa professora justamente pela sua dedicação fora da sala de aula e pelo trabalho realizado com crianças. Porque ele planejava que a universidade tivesse algum trabalho de interação com a comunidade. E ele viu nessa professora um potencial para fazer esse trabalho de interação entre a universidade e a comunidade. Vejam bem, uma pessoa que procurou sempre fazer o seu melhor, se envolveu, trabalhou na vida, envolveu na obra do Senhor, porque foi a obra de Deus, especificamente o trabalho com crianças, que levou ela à coordenação de um curso na universidade. Portanto, queridos, se envolvam com o que Deus tem preparado, se envolvam com a igreja, se envolvam com a obra dele. Não tenham medo, isso é bênção na vida de vocês. Mas vejam bem, vamos continuar um pouquinho aqui, um pouco mais aqui. Vejam que coisa maravilhosa que tem aqui.
né? Daniel tinha firme com ele os propósitos de Deus, ele tinha firme com ele que ele queria ser o melhor em tudo, e ele fez tudo com excelência. Ele decidiu isso. Então depende da nossa decisão. Vejam, algo interessante quando ele está na Babilônia acontece. Lá no verso 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster, para não tomar o vinho do rei. Percebam, Daniel era firme nos propósitos aprendidos na Bíblia, na palavra. Ele não negociou esses valores mesmo estando na Babilônia, longe de casa, longe da família, longe do templo, do sacerdote, longe de todo mundo. Ele podia ter pecado, ele podia ter feito tudo errado, mas ele não, ele preferiu se manter puro de acordo com o que ele tinha aprendido. Olha só, eu digo para vocês o seguinte: não negociem os princípios da palavra de Deus onde quer que vocês estejam. Se alguém um dia oferecer um cargo para você, mas pedir para você fazer alguma coisa errada, não negocie os princípios da palavra que você aprendeu, porque Deus vai te honrar e colocar num cargo maior ainda. Ao passo que se você aceitar suborno para subir na vida, você pode ter certeza que é você quem vai cair. Daniel, ele não negociou os seus princípios. Ele não quis comer a comida que o rei servia no palácio, e deveria ser banquete, porque o rei comia banquete. Mas Daniel sabia que aquela comida, além de ser sacrificada a ídolos, era uma comida impura para ele que era judeu, porque judeu, por exemplo, não come carne de porco, certo? Bacon nem pensar, pizza de bacon, X-bacon, isso nem pensar para o judeu. E Daniel abriu mão de tudo isso, ele tinha tudo isso, mas ele abriu mão de tudo isso, para poder continuar sendo fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Então não negocie os princípios da palavra de Deus. Veja bem o que a Bíblia diz para nós. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, ninguém pode ver o Senhor, relacionar com o Senhor, ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode ser ouvido em suas orações por Deus sem santidade. Santidade é você evitar o pecado. Pecar você peca, mas você evita o pecado, você não quer pecar porque você ama o Senhor. Veja bem um outro texto, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Santidade, a Bíblia fala para nós que nós devemos viver em santidade, evitar o pecado a todo custo, dizer não ao pecado, não negociar com o pecado. Qual é o melhor caminho para nós vivermos em santidade? Qual que é o melhor caminho? Diante de tudo que nós temos a oportunidade de fazer, diante de tantas propostas que nós temos na vida, de errar, de pecar, qual que é o melhor caminho para nos manter santos? O melhor caminho é conhecer a Bíblia. Daniel conhecia a Bíblia. Veja bem, Salmo 119, versículo 9 e 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Galerinha, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para vocês rapidamente. Outro dia a gente fala mais sobre isso, mas vou dar agora só uma pincelada aqui. Algo muito sério que tem acontecido hoje em dia, que está dominando a juventude e pessoas mais velhas, casadas, solteiras, crentes, não crentes, evangélicos, enfim, algo que está dominando, que está fazendo um mal danado para a sociedade como um todo, se chama pornografia. Você já teve contato com pornografia? Algum colega já convidou você para ver pornografia? Já enviou um vídeo pornográfico para você? Alguma coisa assim? Você navegando lá pela net, daqui a pouco abre algum quadro de pornografia, de mulheres nuas, homens nus, enfim, você já viu isso? Você já deu aquele clique a mais para entrar na tela seguinte? Você sabia que a pornografia é mais viciante do que heroína e cocaína? Que coisa, hein? Mais viciante do que heroína e cocaína. Essas duas drogas, elas agem, a heroína e a cocaína, agem no cérebro, provocando, uma delas, relaxamento, provocando bem-estar, e aquela sensação toda gostosa e tal, né? A outra provoca prazer. Uma provoca uma coisa e a outra. A pornografia, ela provoca as duas coisas juntas.
Por quê? Porque a pornografia ela tem esse poder, né, de dar a sensação de bem-estar. Ela causa prazer, porque é prazeroso ver os vídeos pornográficos, né? Sexo é prazer, né? Então a pessoa que está em contato com isso tem prazer. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a pornografia, então, porque ela tem esse potencial que duas drogas juntas têm, né? Ela tem esse potencial de fazer isso, então ela é perigosa demais, porque a exposição da mente de uma pessoa a imagens pornográficas por muito tempo tem o poder de mudar as configurações cerebrais de uma pessoa. Vejam só, mudar as configurações cerebrais. A pessoa que fica muito tempo exposta a imagens pornográficas, elas vão começar a acreditar que a vida sexual deve ser baseada naqueles fatos que ela vê ali, e isso não é verdade. Um homem que vê muita pornografia, uma mulher que vê muita pornografia, começa a ver o sexo oposto como apenas um objeto de prazer, e não como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. A pedofilia está muito ligada à pornografia. Abusadores de menores, de crianças, a maioria deles são expostos à pornografia e depois eles se veem numa necessidade tão grande de sexo que abusam de crianças, estupram mulheres, enfim. Para vocês terem ideia de onde leva a pornografia. Eu só estou dando uma pincelada, que outro dia eu falo só sobre esse assunto com vocês. Cuidado, porque vocês vão ser convidados a ver pornografia, vão enviar pornografia para vocês. Na própria internet, se você tiver interesse nisso e digitar lá, você vai ver milhões de sites de pornografia. Então, tomem cuidado com isso. Isso pode destruir a vida e o futuro de vocês. Vai por mim, prestem atenção nisso, tá bom? Se os colegas cobrarem de vocês, trollarem vocês porque vocês dizem que não querem, que não veem isso, levem de boa. Daniel tomou essa decisão lá e Deus honrou a vida dele. Sabe, queridos, eu quero dizer isso agora para vocês. Olha só, lá no verso 9 do capítulo 1, quando Daniel decidiu não se contaminar, decidiu viver em santidade, o que Deus fez? Verso 9, e Deus fez com que o homem, que Daniel pediu para não comer a comida do rei, que era obrigado a dar a comida do rei para ele, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha só, Deus abriu as portas de algo bom para Daniel. Ele decidiu com seus amigos comerem frutas, legumes e verduras por 3 anos. 3 anos. Olha só, quanto tempo, né? Esses 4 jovens, versículo 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do rei. Que coisa linda, queridos. Olha só, a providência de Deus na vida deles. O tempo difícil está passando, está acabando, agora algo novo está acontecendo, novas experiências, coisas boas. Eles agora ganharam moral no reino. Eles ganharam moral, ou seja, os planos de fazer prosperar de Deus estão acontecendo na vida deles. Por quê? Porque foram fiéis ao Senhor. E eu convido você a ser fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus. Não desanime, siga em frente, seja focado nos seus estudos, estude a Bíblia, ore, fale com Deus, entregue sua vida nas mãos dele. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, meu querido jovem, adolescente. Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Então, não deixe se levar por coisas que podem tirar você do foco. E eu só quero, encerrando agora, destacar 3 coisas para você pensar, refletir e tomar a decisão de praticar. Deus permite circunstâncias difíceis na vida, mas essas circunstâncias difíceis são para formar o nosso caráter. Não desespere diante das lutas, porque Deus está com você. Nós vimos isso no vídeo passado. Segundo, mantenha o foco e a disciplina. Não perca o foco e a disciplina e faça o melhor que você puder fazer em termos de estudos, estudo da palavra, estudo na escola, as obrigações que você tem. Faça o seu melhor. E terceiro, seja obediente à palavra, à visão de Deus e não negocie os seus valores. Fuja do pecado. Ok? Deus abençoe sua vida. Até ao próximo encontro. Fique na paz do Senhor. E olha, faça o seu melhor para Deus e Deus vai fazer o melhor dele para você. Aliás, ele já fez o melhor dele e foi enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Mas tem muita coisa grande ainda para fazer na sua vida.
Deus abençoe. Um beijo grande. Fica na paz do Senhor.